Meu nome é Francisco Danilo Menezes Landau, natural do Alegrete, formado em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1954. Posteriormente fiz o curso de pós-graduação de urbanismo, concluindo em 1956. Fora disso, ainda tirei um curso de administração pública, também na URGS. Desse curso eu fui agraciado com uma bolsa para os Estados Unidos, onde fiquei 2 anos e meio fazendo mestrado no curso de arquitetura, urbanismo e habitação. Creio que foi muito proveitosa a minha ida para lá e a minha experiência que eu tive lá, a grande experiência que eu tive foi de enxergar o Brasil sem estar dentro dele. Mas pude observar os fatos que aconteciam no Brasil, principalmente na minha área, uma visão diferente. Creio que o principal trabalho que eu fiz foi também o de envolver com a região metropolitana de Porto Alegre, onde coordenei a execução desse trabalho, foi muito importante. Eu fiz um trabalho também, que já remonta ao tempo do governador Brizola, quando foi encampado a Rede Ferroviária Federal, encampou a Viação Férrea do Rio Grande do Sul e sobrou para o Estado o chamado Horto Florestal da Viação Férrea. Nessa ocasião era necessário dar uma destinação. Foi nomeada uma comissão pelo então governador, pelo padre Balduino Ramos, uma das figuras mais respeitáveis da história natural no mundo inteiro, e eu, como urbanista, para dar, então, um destino final para aquela relação. Desse relatório surgiu o que hoje se chama Jardim Botânico. Depois disso, então, fiz, como eu disse, fui convidado para participar da Lei Complementar número 14, em que definiam regiões metropolitanas no Brasil. Fui convidado para elaborar um relatório sobre a região metropolitana de Porto Alegre, como ela se constituía, de que maneira ela se constituía. Então, o governador, então, da época, Perac Barcelos, nos indicou, a mim e o colega Gervásio Neves, geógrafo do IBGE, e o colega Luiz Alberto Miranda, arquiteto da Secretaria da Bahia. Coordenei esse grupo e fizemos um relatório que resultou naquilo que se chamou posteriormente, hoje se chama Metroplan. Então, e sobre esse tema e outros, eu escrevi alguns artigos em jornais, revistas técnicas, editoriais de revistas. Foi publicado em alguns jornais de Porto Alegre, na época Correio do Povo, mais tarde pela Zero Hora também, Jornal do Comércio, uma série de artigos que estão condensados nesse livro. Esses artigos, eles dizem principalmente sobre a região metropolitana, como ela se constituiu, como ela é, como ela deveria de ser, o que deveria ser feito, o que foi feito e o que não foi feito. Esse livro aqui, que foi ideia de um amigo, de um jornalista, que resolveu. A minha intenção era juntar os artigos que eu tinha escrito. Mas nas pesquisas que ele fez para juntar os artigos, ele entendeu de escrever um pouco mais sobre a trajetória, nossa trajetória profissional.
Então, na verdade, esse livro conta, não da minha parte, conta por uma outra pessoa, a história profissional. E ele teve a capacidade de juntar todos aqueles artigos que, no fundo, são o pensamento de um profissional que hoje, com 83 anos, né, vê na história as raízes do que está acontecendo hoje. Houve uma ocasião em que uma revista me procurou para saber o que era importante e porquê da região metropolitana. Eu falei sobre o trem metropolitano, sobre a ligação Porto Alegre-Novo Hamburgo por via ferroviária, utilizando os trilhos da antiga aviação férrea. Essa revista, ou alguém da revista, achou que eu era um visionário, louco, que estava pensando em coisas. Isso foi na década de 60, por aí, 70, né? E hoje está aí o Transurb, né? Eu diria que esse livro não tem um valor especificamente pessoal, de satisfação pessoal, como profissional, mas principalmente porque, como são algumas ideias de quem trabalhou muito pela profissão, ideias que acredita que a sociedade brasileira tem muito a lucrar com isso. Eu chego a dedicar esse livro especificamente para historiadores que querem contar a história da nossa, principalmente da nossa cidade. Para estudantes de arquitetura que talvez vejam algum exemplo, talvez sirva de exemplo também para como ser um profissional digno e de respeito e que faça dessa profissão aquilo que nós sempre almejamos. E talvez também para alguns arquitetos jovens ou antigos que queiram lembrar do nosso tempo de universidade, ou jovens que queiram ver acontecer o que aconteceu na nossa profissão. É uma parte da história da nossa profissão que tem nesse livro. Assim eu dedico a meus colegas, principalmente aos meus colegas, uma breve leitura e pensem no futuro dessa profissão.